Bom dia, Tech! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando o podcast falando sobre a Apple. De acordo com Mac Rumors, a maçã fechou um acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, após investigações apontarem falhas no gerenciamento de resíduos perigosos em uma instalação de semicondutores em Santa Clara, na Califórnia. A EPA constatou que a empresa não havia identificado corretamente containers de resíduos e não controlava adequadamente as emissões de ar de um tanque de solventes, entre outras violações. A Apple já corrigiu todos os problemas, instalou novos equipamentos de controle de emissões e concordou em pagar uma multa de $261.283. A unidade fica ao lado de um complexo residencial e pelo menos um morador relatou problemas de saúde causados pela exposição. Em resposta, a Apple afirmou que as irregularidades não representaram risco ambiental, foram resolvidas rapidamente e reforçou seu compromisso com práticas sustentáveis. Muito tem se falado sobre uma possível bolha de IA similar à bolha de internet no início dos anos 2000, onde os valores de investimentos em cima de empresas do tipo estariam fora do controle e, em algum momento, poderiam colapsar e levar todo o mercado financeiro junto. Porém, em entrevista a Axios com matéria do TechCrunch, o cofundador e CEO da Hugging Face, Clem DeLange, afirmou que não estamos vivendo uma bolha de IA, e sim uma bolha de modelos de linguagem, as LLMs, e que ela pode estourar já no ano que vem. Segundo ele, o mercado colocou atenção, dinheiro e expectativas demais na ideia de que um único modelo gigante conseguiria resolver todos os problemas, quando na prática, o futuro da IA deve passar por modelos menores, especializados e mais eficientes, adaptados para tarefas específicas. DeLange cita ainda o exemplo de um chatbot bancário que não precisa necessariamente falar sobre o sentido da vida, mas sim ser rápido, barato e seguro dentro da própria infraestrutura da empresa. Mesmo que a bolha de LLMs estoure, ele afirma que a IA, como campo, está amplamente diversificado e não deve sofrer grandes impactos, e lembra que a Hugging Face, uma plataforma e comunidade de código aberto que funciona como um GitHub para inteligência artificial, segue financeiramente estável, ainda com metade dos $400 milhões levantados em caixa. Para ele, enquanto algumas empresas correm e queimam bilhões de dólares em busca de vantagem, a Hugging Face aposta em um crescimento mais sustentável e de longo prazo. E ainda falando da tal suposta bolha de IA, o CEO do Google e da Alphabet, Sundar Pichai, afirmou que se a atual bolha de investimentos em IA estourar, nenhuma corporação global ficará imune, incluindo o próprio Google. Como destacado pelo Tecnoblog, para ele, em entrevista ao Wired, o setor vive um momento com elementos de irracionalidade, lembrando a bolha de empresas.com no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, quando altas especulativas levaram ao colapso do mercado em 2000, algo que inclusive eu citei aqui na matéria anterior. Analistas e bancos como o JP Morgan também alertam que parte pesada dos investimentos atuais pode não gerar retorno, aumentando o risco de perdas bilionárias. Pichai explica que, embora a Alphabet tenha um modelo de negócios diversificado, indo de chips personalizados ao trabalho científico do Google DeepMind, a interdependência das cadeias tecnológicas faria qualquer crise se espalhar rapidamente pelo mercado. Para mitigar riscos, a empresa está investindo cerca de 5 bilhões de libras em infraestrutura no Reino Unido, incluindo novos data centers e o treinamento de modelos de IA no país.
O executivo também destacou desafios ambientais, já que a IA pode consumir 1,5% da energia elétrica global, forçando ajustes nas metas de sustentabilidade da empresa. Por fim, o CEO reforçou que a IA é, na visão dele, a tecnologia mais profunda da história, capaz de transformar e até eliminar funções inteiras no mercado de trabalho, passando a fazer parte da rotina produtiva global. Ainda falando sobre o Google, a gigante de Mountain View começou a liberar ontem, dia 18 de novembro, o Gemini 3, a sua nova geração de modelos que a empresa chama de os mais inteligentes e factualmente precisos já produzidos. Como destacado pelo The Verge, pela primeira vez, o Gemini 3 Pro está disponível para todos no aplicativo do Gemini já no dia do lançamento, além de chegar também aos assinantes do recurso AI Mode nas pesquisas do Google. O modelo é nativamente multimodal, processando texto, imagem e áudio ao mesmo tempo, o que permite transformar fotos de receitas em livros, criar flashcards a partir de vídeos e gerar visuais completos utilizando apenas código. O Google também está testando novos formatos visuais, como Dynamic View, que cria layouts interativos parecidos com páginas de revistas dentro do próprio aplicativo. Ainda segundo a empresa, o Gemini 3 Pro traz respostas mais claras, diretas e menos bajuladoras, em uma cutucada clara ao ChatGPT, além de uma melhor capacidade de planejamento e tarefas mais complexas. A novidade alimenta ainda o novo Gemini Agent, capaz de revisar e organizar e-mails ou até mesmo planejar viagens automaticamente. O modelo já aparece no topo do ranking do LM Arena e um modo mais avançado de raciocínio, o DeepThink, já está em testes de segurança. A Meta saiu vitoriosa do processo antitrust movido pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, a FTC, a respeito das aquisições do Instagram em 2012 e do WhatsApp em 2014. De acordo com o TechCrunch, na decisão publicada ontem, dia 18 de novembro, o juiz federal concluiu que o órgão não conseguiu provar que a empresa viola leis de concorrência no cenário atual. Durante o julgamento, vieram à tona e-mails internos em que Mark Zuckerberg reconhecia que comprar rivais como Instagram, Path e Foursquare ajudariam a Meta a ganhar tempo contra concorrentes em rápido crescimento. Porém, o juiz destacou que o foco não era avaliar o passado, e sim se a Meta hoje atua como monopólio. O juiz citou ainda a ascensão de plataformas como o TikTok como evidência de competição real no mercado e afirmou que a antiga divisão entre a rede social e mídia social já não se aplica mais. A decisão encerra uma disputa que durou 5 anos e preserva as maiores aquisições da história da empresa. E por último, uma falha no sistema de descoberta de contatos do WhatsApp permitiu que pesquisadores da Universidade de Viena criassem um banco de dados com 3,5 bilhões de números de telefone cadastrados no aplicativo, incluindo 206 milhões de contas brasileiras. De acordo com a Wired, em matéria do Tecnoblog, a brecha permitia verificar instantaneamente se um número tinha conta no mensageiro, e os pesquisadores automatizaram o processo pela versão web, testando cerca de 100 milhões de números por hora, algo que, nas palavras dos próprios pesquisadores, foi a exposição mais extensa de números de telefone e dados de usuários já documentada. Além disso, dados como fotos de perfil e status ficaram visíveis quando os usuários não tinham restrições de privacidade ativas. O estudo também identificou milhões de contas em países onde o app é proibido, como a China e Myanmar, levantando preocupações de perseguição por governos autoritários. Após receber o alerta em abril, a Meta corrigiu a falha apenas em outubro, implementando limites mais rígidos. A empresa, por sua vez, agradeceu a descoberta, mas minimizou o impacto, dizendo que as informações eram públicas e que não há evidência de usos mal intencionados antes da correção.
Bom, pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e dos produtos citados por aqui estarão disponíveis na descrição. Caso tenha interesse em patrocinar o podcast ou fazer parcerias, basta enviar um e-mail para contato@bomdia.tech ou me mandar mensagem em uma das redes sociais que deixarei os links aqui na descrição. Aproveitando, queria pedir que continuem compartilhando, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixe um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. Até a próxima e fui!